vamos iniciar a criação do nosso quarto formulário. E ele será um dos formulários mais importantes, pois será o formulário de caixa. Então vamos iniciar criando ele e mudando o seu nome. Então vamos clicar aqui, Use Form. Depois, no nome já vamos colocar o nome de caixa. Também mudaremos aqui em Caption. Pronto, antes de começar, vamos alterar suas dimensões para ficar igual à largura e altura dos outros formulários. Por exemplo, cadastrar produtos. Vamos clicar e aqui em categorizado nós temos as duas dimensões. Depois disso, como já te falei sobre, a gente vai alterar a fonte e a cor de fundo antes de iniciarmos os nossos controles, porque assim os nossos controles seguirão o padrão do nosso formulário. Então vamos clicar e aqui primeiramente vamos começar alterando a fonte e também a nossa cor de fundo, tá? Pronto, com isso feito, vamos agora adicionar os controles necessários para criar o nosso caixa. E vamos começar com o controle mais importante, que é a nossa caixa de listagem. Vamos colocar ela na direita. Além disso, vamos inserir duas caixas de texto. E essa caixa de texto que vamos inserir, já vamos alterar essa opção de efeito especial para essa forma, porque ela fica mais interessante, tá? E colocaremos também dois rótulos. Para finalizar, temos que colocar ainda dois botões. Então vamos vir aqui no Excel, Formas, copiar esse botão de pesquisar, primeiramente, tá? Aqui vamos excluir esse ícone. E ao invés de pesquisar produtos, vai ser adicionar produtos. Vou diminuir um pouquinho essa borda e procurar um ícone que remeta a adicionar, tá? Vamos colocar aqui adicionar e esse ícone está perfeito. Pronto, algo mais ou menos assim. O preenchimento será branco, dessa forma. Agora, vamos agrupar os dois e levar para o nosso formulário. E o próximo botão que vamos colocar é o botão de finalizar vendas. Vamos copiar esse botão de alterar produtos, excluir esse ícone e agora vamos colocar finalizar venda. Mais uma vez, diminuir um pouquinho essa borda, tá? E vou aumentar um pouco a altura desse botão. Agora vamos inserir ícones e vamos procurar aqui vendas. Vendas poderia ser esse caixa, mas vamos procurar aqui finalizar. Pronto, finalizar, temos esse ícone, que é bem legal. Então vamos vir aqui, reduzir o seu tamanho, trazer para cá, tá? Dessa forma. Agora vamos agrupar e levar para o VBA. Aqui vamos simplesmente inserir um novo rótulo. E aqui em Picture, colar o nosso botão. Perfeito. Por último, vamos colocar dois rótulos aqui embaixo para representarmos os valores totais, tá? Só para a gente ter ideia, aqui vai ser o valor total. Aqui teremos o código de barra do produto. E aqui teremos a quantidade. Vamos agora organizar os controles do nosso formulário. Primeiramente, colocarei do mesmo tamanho.
E também vou alinhar aqui na esquerda, dessa forma. Aqui, só para ficar mais chamativo, eu vou colocar outra cor. Por exemplo, uma cor mais escura. Essa. Perfeito. Bom, à medida que formos criando o código e for necessário alterar a interface, a gente mexe em algum detalhe ou outro, tá? Agora, para adicionar um produto e vender esse produto, precisamos apenas inserir o código de barra dele. Mas pode acontecer de um cliente precisar comprar várias quantidades de um produto só, você concorda? E para não ficar passando de unidade por unidade aqui nesse código de barras, por isso colocamos esse campo de quantidade. Esses dois botões, para que vão servir? O primeiro botão vai servir para adicionar o produto. E assim que você clicar em adicionar o produto, ele vai colocar nessa caixa de listagem os produtos que estarão nessa venda. Então vamos começar o código no nosso botão de adicionar produto, beleza? Bom, vamos começar clicando 2 vezes nele. Aqui está o nome de label, logo vamos alterar, excluir, voltar para o caixa, e aqui vamos colocar da mesma forma para finalizar vendas, tá? Aqui em quantidade, vamos colocar text box quantidade, e aqui text box código, beleza? Aqui vamos deixar apenas list box e pronto. Ao decorrer vamos alterando. Vamos iniciar novamente aqui e pronto. Temos nosso botão de adicionar produtos. Já vamos iniciar esse botão com o if, porque a gente tem que conferir se o código de barra está vazio, tá? Eu só consigo adicionar na nossa caixa de listagem se eu tiver algum código no nosso código de barras. Então aqui já vamos conferir. If o text do código for diferente de em branco, ou seja, eu tenho realmente algum código, então aqui vai estar todo o nosso código. No final a gente vai colocar um else e vai colocar uma mensagem de erro. Vou colocar aqui um if. Como é um erro, vamos chamar o VB critical. E além disso, a gente também vai colocar o título. Insira o código. Perfeito. Agora vamos compilar e testar o que está acontecendo. Quando eu clicar e não tiver nada, agora se eu colocar alguma coisa, perfeito. Está funcionando. Pronto, primeiro teste realizado. Agora nós temos que conferir se nosso código colocado pelo usuário está cadastrado no sistema. Ou seja, se existe um produto com aquele código de barras. E para isso, nós vamos precisar utilizar da função match ou corresp, como você preferir. Então, vamos começar. Primeiramente, vamos iniciar colocando aqui uma variável, valor procurado, tá? Para ficar mais fácil de entender, como long. Depois disso, a gente vai colocar o dim linha de busca como long também. E aqui vamos nós. O que vamos fazer? O nosso código vai iniciar com o nosso valor procurado, tá? O nosso valor procurado vai ser igual ao text box de código. Depois disso, já vamos aplicar a função match, sendo que, como a gente viu, pode acontecer de não ter o nosso código de barras. Quando isso acontecer, não queremos que mostre aquele erro no VBA. Então, vamos utilizar esse código como já utilizamos outras vezes. Então, agora vamos lá. Linha de busca, ou linha busca, vai ser igual a worksheet function, aqui a função match, e nessa função match a gente vai passar o valor procurado. Como o valor procurado é um número, aqui eu vou ter que adicionar um zero ou transformar em inteiro, utilizando essa função, tá? Depois disso, eu vou passar onde eu quero procurar esse nosso valor procurado. Eu vou querer procurar nossa planilha 6 nas células da coluna C. Tudo bem? E por final,
como a gente quer uma correspondência exata, vamos passar 0 como último argumento. Agora, vamos para um outro if. Olha só, nesse próximo if, a gente vai comparar se a nossa text box de quantidade ela é igual a 0. Porque se for, a gente tem que mostrar uma caixa de mensagem. Porque não tem sentido você colocar uma quantidade igual a 0, concorda? Uma quantidade maior do que 0. Mais uma vez, VB critical. E aqui vamos colocar quantidade inválida. Além disso, vamos conferir se a linha que buscamos ela é igual a 0. Caso for, vamos informar que o código de barras, como a gente já viu, ele não foi encontrado. Então aqui a gente vai fazer um else if. E se acaso a linha busca for igual a 0, quer dizer que o nosso código não foi encontrado. Então vamos colocar aqui uma caixa de mensagem informando isso. VB critical. Bom, e caso nenhuma dessas opções tenham sido verdadeiras, aqui vamos colocar o nosso código. Ou seja, a gente filtrou todos os possíveis problemas e agora sim vamos fazer o nosso código. Esse nosso código vamos começar da seguinte forma. Já vamos começar com outro if. E nesse if, a gente vai avaliar se a quantidade ela está vazia. Caso ela esteja vazia, quer dizer que o usuário não queria colocar nenhuma quantidade. Queria que apenas fosse 1. Então, quando isso acontecer, vamos criar aqui uma variável para quantidade. Vamos chamar dim quantidade as double, tá? Porque eu quero que esse número possa ser bem grande. Quando isso acontecer, eu vou ter que a minha quantidade vai ser igual a 1. Aqui eu vou colocar end if e pronto. Mas quando eu colocar algum número, ela vai ser ao text box de quantidade. E agora vem uma comparação muito importante, que é a seguinte. Caso a quantidade for maior do que a quantidade do produto buscado, ou seja, essa nossa quantidade que o usuário digitou pedindo ao sistema for maior do que a quantidade que tem cadastrado lá do produto, você concorda que isso é um problema de estoque, né? Mas como será que a gente vai buscar essa quantidade do produto? Bom, se voltarmos, a gente sabe que a nossa coluna de quantidade é a coluna 3, a coluna C. Então, basta a gente fazer a seguinte comparação. A gente vai comparar se quantidade vai ser maior do que, por exemplo, a planilha 6. E aqui a gente já sabe a linha, tá? E a gente sabe também qual é a coluna. Então, a gente vai colocar range. Vamos conferir a nossa coluna C. Então, C. E aqui a gente vai concatenar com a linha que já sabemos, que é a linha de busca, tá? Então, vamos concatenar com linha busca. Então, quando isso for maior, aqui a gente vai colocar uma message box. Tá faltando parêntese. E essa message box, ela vai ser um pouquinho diferente. E eu vou te mostrar isso na nossa próxima aula.